Olá pessoal, espero que estejam todos bem, mesmo ficando em casa, passando mais um tempo em casa. Quero deixar uma pergunta para você. Por que você busca a Deus? Você ama realmente a presença de Deus? Ou porque você gosta de estar com as pessoas que se reúnem? Qual é o seu intuito, o seu maior desejo de congregar, de ir para a igreja? É porque você quer buscar a presença de Deus, porque você valoriza a presença? Ou é porque você gosta de encontrar as pessoas que você gosta? Eu quero deixar essa pergunta antes da nossa reflexão e quero ler para você um texto da palavra de Deus. O contexto é: os filisteus tinham roubado um tempo atrás a arca da presença do Senhor. E no tempo de Saul, durante todo o seu reinado, mais de 40 anos, Saul nunca se preocupou em buscar a arca da presença. Mas Saul queria que Deus o abençoasse, queria a bênção de Deus. Mas ele nunca se preocupou em buscar a arca da presença. Quando Davi inicia o seu reinado, quando Davi é estabelecido no reino, Davi já se preocupa em buscar a arca da presença. E quando eles vão buscar a arca da presença, o texto está escrito em 1 Crônicas 13, versículo 9, diz: quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e o Senhor feriu por ter estendido a mão, e ele morreu ali diante de Deus. Ele morreu, e quando Uzá foi morto pelo Senhor, naquele momento Davi ficou triste, Davi ficou muito abatido, porque todo mundo vinha celebrando, vinha dançando, o povo vinha glorificando a Deus, e de repente acontece uma tragédia. Alguém que estava ali conduzindo, ajudando na condução, morre. E por que ele morreu? Porque ele considerou algo simples, algo comum, aquilo que era sagrado. A arca da presença de Deus, ele não poderia tocar na arca da presença. Então Davi fica muito triste, eu imagino o clima de festa se acabando, e o povo agora então para, e Davi diz: o que vamos fazer? Então ficou com medo. Ao mesmo tempo que Davi ficou triste, ele ficou com medo. Ele disse: como é que vamos levar a arca se um de nós já morreu? E Davi então decide deixar a arca na casa de Obed-edom. Quando ele deixa a arca na casa de Obed-edom, a Bíblia diz no versículo 14: a arca de Deus ficou 3 meses com a família de Obed-edom em sua casa. E o Senhor abençoou a família de Obed-edom e tudo que lhe pertencia. Então a casa dele começou a ser abençoada. Querido, quando nós temos a presença de Deus, nós temos todas as suas bênçãos. Nós não temos somente a presença. Nós não temos que optar pela presença de Deus ou pelas bênçãos. Esse é o princípio da busca. Busco a Deus, porque com a presença de Deus, além da sua presença, que é o mais importante, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós. Não se preocupe em priorizar, buscar realmente a presença de Deus. Se preocupe em buscar Ele, somente a Ele. E todas as outras coisas vêm junto com a sua presença. A casa de Obed-edom começou a ser abençoada. Então Davi diz: não, nós queremos a arca da presença. Nós estávamos com medo, mas agora eu vou buscar nos registros. Davi foi olhar na Bíblia qual era a maneira correta de buscar, de transportar a arca da presença. E ele viu que não era sobre carro de bois. Ele viu que haviam pessoas separadas por Deus para levar a arca da presença. E o versículo 1 do capítulo 15 diz: Davi construiu casas para si na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus. Então Davi disse: ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus. Davi disse: olha, a arca deve ser levada pela tribo de Levi, é os levitas que devem levar. Existem as pessoas certas que devem levar. Agora existe uma maneira certa. Qual é a maneira certa? A partir do versículo 11 ele diz: então Davi chamou os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uziel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e os vossos irmãos, para trazerdes a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. O Senhor rompeu contra nós, porque não levamos da primeira vez, porque não buscamos da maneira correta. Nós não buscamos da maneira certa. E existem pessoas que buscam a Deus por causa das bênçãos, não buscam de maneira certa. Aí Davi diz assim no versículo 14: então os sacerdotes e os levitas
se santificaram para trazerem a arca do Senhor, Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros. A arca de Deus, ela está sobre nós, ela é levada sobre nós. Os levitas trouxeram a arca de Deus sobre seus ombros, usando varas que estavam nelas, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. A presença de Deus deve ser levada de acordo com a sua palavra. Devemos buscar na palavra de Deus a maneira certa de transportar a presença de Deus, para que a gente não perca essa presença, para que a gente não perca o mover de Deus. Precisamos buscar de maneira certa, em santidade. Buscar a Deus é consagrando a vida, é se santificando, se consagrando, para que a presença dele se manifeste na nossa vida, para que a presença dele possa exalar de nós e abençoar outras vidas. O versículo 16 fala assim: Davi ordenou aos chefes dos levitas que escolhessem alguns músicos dentre os seus parentes, para tocarem instrumentos musicais com lira, harpas e símbolos e cantarem com alegria. Ele estava dizendo: olha, a presença de Deus, nós devemos adorá-lo, devemos louvá-lo, para que a presença do Senhor venha, devemos exaltar o seu nome. E o texto diz que quando eles levaram a arca da presença, o versículo 28 diz: assim todo Israel levou a arca da aliança do Senhor com júbilo, ao som de cornetas, trombetas e símbolos, acompanhado de liras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela ao ver Davi dançando, e ela o desprezou em seu coração. A alegria era tanta que Davi despiu-se da sua roupa real. E Davi ficou apenas com uma roupa mais simples que ele estava por baixo. E Davi celebrava e dançava na presença. Porque a presença de Deus nos leva a abrir mão de outras coisas e priorizar apenas a presença e valorizar aquilo que é mais importante, que é a presença do Senhor. O texto sagrado ainda diz assim, no versículo 4 do capítulo 16 do 1 Crônicas: ele também designou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, para celebrarem, agradecerem e louvarem ao Senhor Deus de Israel. Querido, o que é mais importante é render graças, é adorá-lo, é louvar o seu nome, porque a presença do Senhor é o que nós temos de mais precioso, de mais importante. Então, quando voltarmos a nos reunir como igreja, que você volte com ansiedade, com entusiasmo, não porque você vai ver os irmãos. É legal a gente estar em comunhão, é bom isso, mas que você priorize a presença de Deus. E isso você já pode fazer desde já, buscando o Senhor na sua casa, se consagrando, se dedicando a Ele. Então tenha a alegria de encontrar os irmãos, mas tenha no seu coração uma expectativa maior de andar e viver na presença de Deus, porque aí o Senhor vai cuidar de você, vai te abençoar e você vai ser uma pessoa muito realizada em buscar a face do Senhor. Que Deus te abençoe e que você encontre esse lugar da presença. Um abraço, beijo no coração de cada um.